Domingo tem Fluminense e Santos no Maracanã. Estão vendo aqui, as camisas já estão atualizadas aqui no nosso cenário. E aí, claro que o Santos esse ano vai ser personagem, não só porque é um gigante do Brasil voltando à Série A do Campeonato Brasileiro, mas porque é um time que tem hoje o jogador mais popular do Brasil, chamado Neymar. Já tá rolando o burburinho, a dúvida, o comentário e etc. Se o Neymar joga no domingo ou não, a gente tem a resposta nesse vídeo. Além disso, vamos falar de Germancano, vamos falar também da confusão dos bastidores ainda relacionada à SAF. Roda a vinheta do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. E a gente abre aqui esse vídeo dando uma notícia da galera lá do pessoal da Central Fluminense de que tá definido o estádio do jogo entre Fluminense e União Espanhola lá no Chile. Tava uma questão por causa do jogo serem no estádio Santa Laura, não poderia receber, que é o estádio do União Espanhola em Santiago. O jogo anterior do União Espanhola contra a equipe do Once Caldas, que foi essa semana, foi levado para Vinha del Mar, uma cidade a cerca de 1 hora de Santiago, no estádio Sausalito. Teve mais gente do Once Caldas do que do União Espanhola praticamente, e aí agora está definido, na verdade, o União Espanhola conseguiu jogar em Santiago, no estádio Bicentenário La Florida, que não é o estádio dele, né, mas é um estádio pelo menos ali na região de Santiago. O jogo acontece na quarta, dia 23 de abril, às 19 horas no horário, no horário daqui, né, do Brasil, às 18 horas no horário local. Vamos lá, mais notícias. A gente segue falando aqui e a gente fala sobre os números do Germancano, cara. É bem interessante, assim, na verdade. O pessoal lá do aplicativo SofaScore fez 2 levantamentos. O primeiro deles é os números do Germancano, aliás, os números dos artilheiros até agora da Série A do Campeonato Brasileiro. Não os artilheiros na Série A, mas os artilheiros que jogam por clubes da Série A contando o ano todo. Jogadores de times da Série A com mais gols marcados na temporada 2025. O Germancano é o líder na conta ali, tem 13 gols. O Verratti é o segundo com 11. O Germancano é o atacante que mais jogou. Isso acho que precisa ser salientado, de como o Fluminense fisicamente pode sentir, ou melhor, pode ser até que em alguns momentos o Germancano precise ser poupado também, né? Não vamos aqui negar a realidade, de fato. O Germancano é impressionante fisicamente, mas, né? E aí você olha aí, ó, 13 gols em 18 jogos, o Verratti tem 11 em 16, o Guilherme dos Santos tem 10 gols em 16 jogos, depois vem o Hulk com 9, o Bright White com 8, o Pedro Raul, que fez um bom início agora pelo Ceará, tem 8, o Yuri Alberto, esse já tem 22 jogos, esse então nem se fala, mas óbvio é mais jovem, né? Tem 8 gols, o Gabriel Barbosa tem 7, o Alan Patrick, que nem atacante tem 7, e o Ener Valencia também do Inter tem 7 gols. Outro dado que impressiona é que mesmo se você juntar assistências com gols, ou seja, falar ali de participações em gols, ainda assim, pera aí, que agora eu misturei tudo aqui, botei agora misturou tudo aqui, isso aí, agora sim, vamos lá, vamos ajeitar aqui a tela, tinha bugado tudo aqui, vamos lá, ó, mesmo se você juntar assistências com gols, o Verratti aparece ali na frente do Germancano com 13, porque tem 2 assistências, mas só porque ele jogou menos jogos, tá igual, o número de participações é 13 também. Guilherme vai para 12, o Depay surge na lista com 11, o Eric Pulga do Bahia tá jogando muito, Pulguinha, tem 11, a Alan Patrick também sobe, aparece o Janderson, centroavante do Vitória ali com 10 também, e aí segue o Bright White, Hulk e Pedro Raul. O Germancano é destaque nacionalmente. Eu fiz um levantamento aqui do Germancano nas últimas temporadas, ele completou agora, nessa semana, 15 jogos jogando 45 minutos ou mais na temporada, tá? Eu descontei porque tem algumas temporadas que ele, por exemplo, 2022, que ele começa no banco e tal. Então, neste momento da temporada, Germancano tem 15 jogos com 45 minutos ou mais em campo. Neste momento, ele tem 11 gols. Se você botar os 2 gols do último jogo, né, que ele jogou menos de 45 minutos, ele vai a 13. Então, vamos fechar aqui com 13 gols em 15 jogos com menos de 45 minutos ou mais. Em 2019, que foi quando eu comecei a fazer esse levantamento, quando ele estava lá no Independente Medellín, após 15 jogos com 45 minutos ou mais, ele tinha 12 gols. E nessa temporada ele fez 41. Em 2020, ele tinha 11 gols, aí já jogando pelo Vasco. E ele fez 24 gols nessa temporada, uma temporada muito ruim do Vasco. Em 2021, ele tinha 9 gols.
e fez uma temporada de 19 gols pelo Vasco, a temporada da Série B. Aí ele chega no Fluminense. Em 2022, ele tinha 10 gols. E ele fechou com 44 essa temporada. Em 2023, ele tinha 18 gols. O início de ano de 23 do Germancano é muito impressionante. E fechou a temporada com 40. E aí veio fora da curva. 2024, ele tinha só 5 gols nos 15 jogos iniciais da temporada, em que ele jogou mais de 45 minutos. Ele fecha a temporada com 7. Você percebe como o padrão do Germancano, isso que eu nem voltei para 2018, o padrão do Germancano é um início de temporada bom. Na média ali ele faz em torno sempre de 9 a 11 gols, né? O que vai distorcer é 2023 com 18, mas 12, 11, 9, 10, 11. E fecha a temporada com 41, aí já no Vasco, num nível bem mais baixo, fecha com 24, 19, 44, 40. Então assim, você percebe que ou ele vai para nível de 40 ou ele fica pelo menos em 24, em 22 gols. O erro é 2024, gente. A temporada de 2024 é um erro na carreira do Germancano. Então assim, teremos um outro grande ano do Germancano. Ele já tem 13 gols nessa temporada. No ano de 2023, ele faz um início muito bom, uma reta final já mais modesta, entre muitas aspas. No ano de 2022, não. Ele faz um início com bons gols, mas a reta final ele faz 8 gols em 5 jogos, nos últimos lances do ano. Então ele tem alguns anos que ele distorce a conta mais no final ou mais no início. Nesse ano ele está fazendo regularmente. É um início de ano espetacular do Germancano. E que alegria ter o Germancano ainda performando tão bem depois de um 2024 tão triste para ele e pra gente. Sobre Neymar neste jogo, tá? A gente fala sobre Neymar no jogo do Maracanã. O Fluminense enfrenta o Santos no próximo domingo. O Neymar, que está fora já há um bom tempo, deve ficar entre os reservas no jogo contra o Fluminense no Maracanã. O Santos treinou nessa sexta-feira, o Neymar treinou pelo Santos e a tendência é que ele comece no banco, deve viajar sim para o Maracanã para poder fazer o jogo. Soteldo é dúvida, tá? Tá realizando trabalhos na academia lá do Santos, não participou de nenhum treino no gramado ainda e se surgir algum milagre nesse sábado, ele vem para o jogo aqui no Rio de Janeiro contra o Fluminense. Mas, por padrão, não deve viajar para jogar, não. O Santos tem vários desfalques. David Washington, atacante. O Luan Pérez, zagueiro também, entre alguns outros jogadores. Esses jogadores vêm para o jogo, mas provavelmente não devem atuar muito tempo. Tá? Só para poder deixar claro. São jogadores que ficaram na academia na sexta-feira, mas que poderiam ser desfalques, mas o desfalque mesmo deve ser o Soteldo. E aí, assim, fica um detalhe, eu vou falar mais do Santos ali, obviamente, no pré-jogo, mas eu acho que a notícia, e eu tava trocando ideia com personagens diferentes da torcida do Fluminense, pra saber essa reação do Neymar. Eu não sou Neymarzete e tal, não, já vi o Neymar jogando ao vivo pela seleção brasileira, não vi lá atrás, né, quando ele enfrentou o Fluminense. De fato, é o maior jogador da seleção brasileira e o maior jogador brasileiro, talvez dos últimos 20 anos, aí a gente pode botar, né, desde que se encerra aquela geração pentacampeão do mundo em 2002, mas eu reconheço isso, eu sei, mas apesar de não ser Neymarzete, etc., é nítido, é claro, a influência que o Neymar faz dentro do futebol brasileiro. E aí fica a minha dúvida, tá? Será que vai ter muita gente indo pro Maracanã pra ver o Neymar? E aí eu boto nessa conta o seguinte, estava trocando ideia com, como eu falei, com pessoas mais velhas que têm filho. E aí já chegou comentários do tipo, meu filho é tricolor e ele pediu pra ir nesse jogo especificamente pra ver o Neymar. Ele tem 12 anos, tem 15 anos, tem 6, tem 9, tem 15, tem 18. E eu não acho que vai ter público de rival, tá? Tipo, flamenguista que vai pro jogo pra ver o Neymar, acho que se tiver muito pouco. Mas queria entender quantos mil pessoas, quantos mil tricolores que talvez não fossem num jogo contra o Santos no domingo à noite, vão fazer um esforço pra estar nesse jogo pra ver um jogo do Neymar. E se você concorda com isso, se você acha que só pequeno Fluminense, eu de verdade não tenho opinião formada, tá? Tô trazendo aqui as informações, mas nesse caso eu não tenho opinião formada ainda não. Acho que não sei se só pequeno Fluminense, não sei se por outro lado também é compreensível, a gente tá fazendo o torcedor tricolor ir pro estádio e dali ele fica. Enfim, quero te ouvir, tua opinião aqui no chat. Vamos pra última notícia. Vamos lá, tá? Sequência de informações. Do nada,
ontem o Fluminense, não foi do nada, né, mas o Fluminense soltou uma nota oficial falando o seguinte: o Fluminense, por parte ali do seu presidente do Conselho Deliberativo, Ivan Perrone, atendendo a um pedido do presidente do Conselho Diretor, o Mário Bittencourt, determinou que a reunião do Conselho na próxima segunda-feira seja transmitida pela Flu TV, no seu canal oficial do clube, e que a decisão levou em consideração a importância dos temas a serem discutidos na ocasião, a apresentação das informações até aqui disponíveis sobre a criação de uma SAF. Informações sobre o tricolor no Mundial de Clubes da FIFA. Bem, esse comunicado chegou antes, logo um pouquinho antes da gente começar o nosso pré-jogo, cerca de 7h30 da noite, ali no Maracanã. E aí chamou a atenção, por quê? E novamente, aqui agora eu vou fazer primeiro a exposição dos dois lados, tá? O Rafael Rolim, um ex-candidato a presidente do Fluminense e que faz parte ali de um dos grupos de oposição do Fluminense, disse que um advogado tricolor ingressou com uma ação judicial pedindo transparência a 12h45 dessa quinta-feira. O clube tomou ciência dessa ação judicial às 7 da noite. E às 7h45 tornaram pública a reunião da próxima segunda-feira que vai abordar o assunto do SAF. O assunto SAF. Pois bem, o GE. Globo soltou uma matéria escrita pelo Giba Pérez falando que o grupo, um grupo político do Fluminense, entrou na justiça. Aliás, ele não escreve em grupo político, né? Só para deixar justo, né? Deixa eu botar a matéria aí na tela, é melhor. O grupo entra na justiça para impedir que o Mário Bittencourt ocupe cargo da SAF do Fluminense. O grupo de sócios também pede transparência no debate da constituição da SAF, e aí vem a resposta do Fluminense dizendo que isso tem caráter político e anuncia a transmissão da reunião, dizendo que tem a transparência que o processo exige. Então, o que aconteceu? O advogado, dito, como eu falei, do grupo Futuro Flu, Leandro Gama, com esse apoio de sócios, né, um grupo político já do Fluminense, dá para chamar assim, entrou com uma ação para impedir que o Mário Bittencourt ocupe um cargo remunerado na SAF, alegando que teria conflito de interesses. Tá? É isso que esse advogado entrou na justiça, numa ação civil pública, para impedir. Falar, gente, olha só, é um clube social que o presidente está vendendo e ele está vendendo para assumir um cargo remunerado depois. É isso que está lá. A ação também tem como objetivo impedir que o processo de transformação em SAF ocorra de forma sigilosa ou sem prestação de contas a torcedores e sócios do Fluminense. E que uma reunião extraordinária que está marcada para segunda-feira, dia 14, em Laranjeiras, do Conselho Deliberativo, que vai atualizar e debater o processo de SAF, não estava dentro desse bolo, né, dessa forma sigilosa. E aí, na mesma quinta-feira, o Fluminense anunciou que a reunião seria transmitida pela Flu TV. Outra reivindicação do grupo que entrou com a ação na justiça foi que era uma divulgação completa do planejamento relacionado à possível criação da SAF, detalhando as etapas que estão sendo cumpridas, os prazos, os critérios que estão sendo adotados. E aí o valor da causa foi estabelecido em 8 milhões, eu não sei exatamente... Aí é juridiquês demais, né? Desnecessário. E aí, cara, isso aqui é o tal do pedido da transparência, feito em um pedido na justiça. Aí vem o Fluminense e respondeu com uma nota oficial, dizendo que a ação tem claro caráter político. Eu vou parar aqui, tá? Por quê? Porque o vice-presidente do Fluminense, o Matheus Montenegro, também colocou isso no seu perfil pessoal do Twitter, dizendo que o grupo que se diz técnico, não político, arrumou um laranja, entre aspas, para uma ação mentirosa alegando que a reunião do Conselho Deliberativo seria sigilosa. Essa picaretagem e litigância de má-fé, oposição só quer tumulto e tenta impedir a reunião, querem transparência ou fazer política. Novamente, estou só relatando os fatos, depois eu dou minha opinião, tá? Diz aqui na nota do Fluminense que o objetivo é tumultuar o debate e os esclarecimentos aos conselheiros acerca do tema da SAF, transformando o assunto em uma bandeira de campanha, que o Fluminense está conduzindo o processo com toda a transparência que o processo exige e que as dúvidas são naturais e vão ser esclarecidas à medida que houver uma proposta concreta.
e que essa reunião referida não tem um caráter deliberativo, ou seja, não vai deliberar nada nessa reunião. A ação citada pede que não seja realizada a reunião baseada na mera suposição de que ela seria sigilosa, o que nunca foi o objetivo do Conselho Deliberativo, tanto é que será transmitida ao vivo pela Flu TV, sendo que o anúncio da transmissão pela Flu TV, de fato, só veio depois do ingressar da ação pública. Bem, tem todo o argumento, você lê todo lá na matéria do GE, tá? Para eu não ficar lendo aqui toda a matéria deles, você pode abrir aí para poder ler. Mas eu acho que o cerne do debate vai para o seguinte. É óbvio, quando o Matheus Montenegro tweet na nota vem dizendo que isso é uma ação política, é meio óbvio, isso é uma ação política. Claro que é uma ação política. Claro que tem interesse político. Na nota do Fluminense, quando diz que estavam querendo transformar isso numa bandeira de campanha, é óbvio que isso é para ser transformado numa bandeira de campanha também. Isso é tão óbvio que a própria gestão Mário Bittencourt transformou isso num outro momento. Você pega o Mário Oposição, ele tá falando de voto online, que ele não fez até hoje. Aí entram na justiça para ter o voto online, e isso não rolou até hoje. E aí não vai rolar, tem eleição daqui a 6 meses, 7 meses. Não vai rolar de novo. O nome disso é política, o nome disso você pode gostar, você pode não gostar, mas política funciona assim. Política funciona com as narrativas na mão. E uma das coisas que a gestão Mário perdeu foi uma série de narrativas. Entra com a modernidade, mas algumas bandeiras foram perdidas para a oposição. E uma das bandeiras perdidas para a oposição foi esse processo de SAF de uma maneira transparente. Isso é nítido. Gente, a gestão do Mário Bittencourt está respondendo aos pedidos da justiça da oposição. Eu já falei aqui bastante o que eu acho dessa oposição do Fluminense. Não acho que seja ideal comandar o clube, acho que tem sérios problemas. Já entrevistei o Rolim aqui, por exemplo, já dei uma opinião depois sobre uma série de divergências que eu tenho e tal, mas eu não tenho como vir pra cá e falar que o processo de transformação de SAF do Fluminense está sendo de uma maneira que me agrade, não. Não tem como vir pra cá e falar que eu acho legal que o presidente que está efetuando a venda só vá apresentar ao público propostas concretas. Por quê? Porque todo mundo sabe, quem lida minimamente nesse meio, que proposta concreta só vem depois de negociação dos bastidores. E aí eu vou repetir uma frase que eu vou repetir quantas vezes for necessário. Ninguém vai conseguir garantir a idoneidade do processo. Ninguém vai garantir que esse processo está sendo feito de uma maneira idônea. Eu não estou achando um sinônimo para idôneo aqui agora. Não está sendo feito de sacanagem. Ninguém vai me garantir, eu já dei o exemplo aqui exagerado, que sentou um trilionário, sentou na mesa e falou bem assim, Mário, olha só, meu projeto é esse aqui, tem aqui várias pessoas, tenho tudo articulado e etc. O Fluminense vai ser uma potência mundial, eu já estou negociado o contrato com o fulano, tá aqui a prova, aqui o contrato, tudo negociado já, eu vou comprar o Fluminense. E aí o Mário no vídeo falou assim, beleza, como é que vai ser o corpo técnico? Não, você tá fora, eu vou comprar e vou tirar todo mundo que tá dentro do clube hoje, colocar outra galera. E aí o Fluminense vai achar pelo em ovo para poder não aceitar essa proposta, porque o Mário não vai ser CEO. Isso vai acontecer? Não sei. Quem vai me provar que isso não vai acontecer? A gente não tá sabendo de nada. A verdade é que hoje, do clube, a gente não sabe de nada. A gente passou ouvindo 2 anos que o BTG tá fazendo um estudo. Acabou o estudo? A gente não sabe o que foi estudado do Fluminense. A gente não sabe a análise financeira do BTG. A gente não sabe o relatório. E a gente, eu não tô falando do Gabriel Amaral, torcedor de Rio Bonito. Tô falando geral. Geral não sabe. O Fluminense restringiu essas informações. A troco de quê? De conseguir um melhor contrato, de uma negociação mais privada, mas quanto mais privada essa negociação foi ficando, mais sigilosa ela foi ficando, mais obscura ela foi ficando. E o Fluminense perdeu a mão nisso. Já falei aqui algumas vezes, a gestão Mário perdeu a mão na análise do que é transparência e do que é sigilo. Perdeu a mão do que é obscuro e do que é simplesmente resguardar interesses de uma negociação. Eles se perderam nisso. E aí esse processo da SAF está altamente contaminado ao a gente só saber de propostas concretas, porque a proposta concreta vai ser que passar pelo crivo. Quem vai me garantir que a proposta concreta não tenha como cláusula obrigatória numa negociação que seja para o Mário ser CEO e botar 15 milhões de reais no bolso dele? Ninguém pode me garantir isso. Vai ser palavra contra palavra. Se aparecer alguém falando, tentei fazer uma proposta Fluminense,
mas não consegui porque eu não queria o Mário de CEO e ele só aceita se for isso. E aí, como é que a gente faz? E a discussão, perceba, não é se o Mário tem capacidade ou não tem, é que o processo está contaminado. E aí, todas as outras. Essa reunião do dia 14 só acontece porque seria protocolado um pedido pela oposição para que fosse apresentado esclarecimentos no conselho. Quando estavam tentando a assinatura, o Mário correu e arrumou a reunião. Aí vem um pedido na justiça para que essa reunião tenha mais transparência. Aí corre para botar para transmitir na Flu TV. Parece que a única forma de fazer o Fluminense ser transparente é brigando politicamente. Ou seja, um político só tá andando pela política. Tudo é político. Eu não tô falando aqui que interesse da oposição é bom, etc. Já dei 1000 vezes minha opinião sobre essa oposição do Fluminense. Do como eu tenho sérias divergências. Mas é política. Não dá pra ficar com esse discursinho de isso é política, como se fosse demonizar algo que a própria gestão tá envolvida. Acho que é um discursinho que, não sei, não me compra hoje em dia mais não. E quando eu digo não me compra, é porque essa frase ficou muito mal construída, né? Vocês vão pensar, vocês aqui não vão pensar esse detalhe. Mas enfim, vocês entenderam, né? Esse discursinho não pega mais hoje em dia não, esse discursinho de não política, tá? Tamo junto. Até a próxima. Valeu.